Da palavra de Deus diz assim: pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Porque quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês diante de Deus o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento do Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, com tudo que falamos a vocês era verdade. Também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como receberam com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vocês. Vamos orar para a gente entender esse texto e Deus fale conosco. Senhor Deus, talvez muitos aqui hoje estão com lutas por fora e temores por dentro, assim como Paulo estava. Mas que pela Tua palavra venha a alegria consoladora do Senhor para nós. Fala com Teu povo, edifica a fé dos irmãos. Usa Teu servo com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já ouviu da sua mãe ou do seu pai, mais da mãe, né? Depois você vai me agradecer. Todo mundo já ouviu isso, né? Quando ela vem aquela repreensão, ela fala para a gente não fazer as coisas, a gente não entende, e daí ela fala: um dia vocês vão me agradecer. E quando mãe fala, a gente é tiro e queda. É tiro e queda. As mães, elas fazem repreensões, e às vezes a mãe, ela disciplina, né? Eu não sei você, minha mãe de vez em quando usava o chinelo, e a gente fica muito triste, não é mesmo? Quando era criança, apanhava. A gente fica triste, né, quando vem essa disciplina dos pais, ficava com raiva deles. Mas eu até achei interessante, hoje eu almocei com a minha mãe, e ela estava contando para o Kaique que como ela me repreendia, né, algumas vezes ela precisava usar o chinelo, e ela falou assim: não, mas você tem que ser igual ao seu pai. Eu falava com ele uma ou duas vezes, ele já obedecia. Uma vez ele estava pegando rabeira em ônibus para subir ali o Tubalina, a gente morava no Tubalina. Eu falei com ele uma vez, daí ele nunca mais fez isso. Os pais, as figuras de autoridade, elas são colocadas na nossa vida para frear o nosso coração e o nosso pecado, sabia? As figuras de autoridade, toda autoridade, ela é enviada por Deus
para frear o nosso coração e frear o nosso pecado. Então por isso que o 5º mandamento fala: honrai pai e mãe. Se eu não honro, não respeito pai e mãe, eu não vou respeitar mais nenhuma figura de autoridade que é colocada na minha vida. Então figuras de autoridade, pais, pastores, professores, são colocados na nossa vida para frear o nosso pecado, para frear o nosso coração. Mas quando a gente recebe uma exortação, ou quando a gente recebia umas chineladas, a gente ficava triste. A gente não gosta de ser exortado, a gente não gosta disso. Mas, meus irmãos, qual que é a alegria de uma figura de autoridade? Qual que é a figura dos pais? Quando os filhos ouvem os seus conselhos e obedecem. Qual que é a figura de um pastor? A alegria dele, quando a igreja obedece, quando a igreja obedece a palavra. E é isso que está acontecendo aqui. Paulo agora está alegre. Eu não sei se você percebeu na leitura de 16 versículos, ou 15 versículos, ele fala que está alegre 5 vezes. A alegria chegou, mas por que Paulo está alegre? Eu não sei se você percebeu na leitura também. A leitura do texto, meus irmãos, talvez é o momento mais importante da pregação, porque o texto é inerrante, né? Por que Paulo está alegre? Porque os coríntios se arrependeram. Porque a igreja de Coríntios, que estava contra Paulo por causa das repreensões de Paulo, eles se arrependeram, eles se voltaram para Paulo, inclusive. Então, meus irmãos, esse texto vai nos falar hoje, essa noite, que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Repito, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. Mas eu quero primeiro a gente pensar no apóstolo Paulo como um exemplo de cristão. Ele vai falar no versículo 2 e nos mostra um exemplo de cristão. Ele insistiu muito com aquela igreja, meus irmãos. No versículo 2 ele fala: eu peço que vocês nos acolham no seu coração. Essa igreja aqui que foi tão difícil para o apóstolo Paulo. E eu pensando nessa semana, como Paulo amava tanto essa igreja, ele fala: eu peço que vocês me acolham no seu coração. Ele amava essa igreja, e ele vai nos mostrar no versículo 2 um exemplo de procedimento cristão. Tanto que na primeira carta, o apóstolo Paulo inclusive falou para a gente ser imitador dele, porque ele é um imitador de Cristo. Então veja o versículo 2, que exemplo de cristão. Ele fala: não tratamos ninguém com injustiça, nós não prejudicamos ninguém, nós não exploramos ninguém. Esse é o exemplo, meus irmãos, de vida cristã. Nós não podemos cometer injustiça contra ninguém, nós não podemos prejudicar ninguém para obter os nossos interesses, para obter lucro, nós não podemos explorar ninguém. Esse é o exemplo de que todo cristão, você não pode ser injusto com as pessoas lá fora, você não pode prejudicar as pessoas para se dar bem, para subir de cargo, você não pode explorar ninguém. Um exemplo do apóstolo Paulo. Mas é interessante, eu tentando traduzir isso para nós. Quando é que eu posso ser injusto com alguém? Quando eu faço acepção de pessoas, quando eu escolho algumas pessoas tratar melhor elas do que outras, quando eu escolho responder umas pessoas e não responder outras. De alguma maneira, se eu faço isso, eu estou sendo injusto com as pessoas. Nós não podemos, como Paulo, explorar ninguém. Essa semana eu até perguntei para a Sharon, falei assim: Sharon, você está envolvido em muitos ministérios na igreja, será que eu estou te explorando? Ela: não está não, estou fazendo porque precisa fazer e eu gosto de fazer. Então o apóstolo Paulo fala: eu não explorei ninguém nessa igreja, eu não fui injusto com ninguém aí. E ele vai falar, meus irmãos, que ele não fez, e ele fez tudo isso. Ele fala que não fez tudo isso no versículo 3, não para condenar eles. Ele não quer jogar esse peso contra a igreja, porque ele vai falar, meus irmãos, no versículo 3, que eles estão no coração de Paulo, e Paulo está pronto para morrer e viver junto com eles. Achei tão profundo isso.
Paulo falando assim: eu estou pronto, vocês estão no meu coração para eu morrer e viver junto com vocês. Achei tão profundo isso, que a comunhão cristã, ela não pode ser superficial. De alguma maneira, a comunhão cristã, a nossa comunhão tem que ser para compartilhar a vida, para nós estarmos prontos para morrermos e vivermos juntos. Tanto que eu li em Apocalipse 13 no início do culto, propositalmente, mostrando que um dia, literalmente, isso vai acontecer. Um dia, literalmente, nós precisaremos estar prontos para morrermos juntos por amor a Cristo. Então Paulo vai falar da profundidade da relação que ele tem com a igreja, que está pronto para morrer e para viver junto com a igreja. Você tem esse entendimento da nossa comunhão aqui, irmãos? A nossa comunhão não pode ser superficial. Nós temos que estar prontos para, se vier uma perseguição de Apocalipse 13 que eu li na nossa geração, a gente está de mão dadas, juntos, prontos para morrer pelo Senhor Jesus. Nem as pessoas da nossa família que não creem no Senhor Jesus vão estar prontos para isso. Eles vão estar adorando a besta de Apocalipse 13 que eu li. Veja que a comunhão cristã em Cristo, ela é inclusive mais profunda, porque ela é espiritual, do que os nossos próprios familiares. Mas, meus irmãos, depois dele dar essa introdução, que ele não prejudicou ninguém na igreja, que eles estão no coração dele, que ele está pronto para morrer com a igreja, o consolo de Paulo chegou. E o consolo chegou na vida dele no momento de muita dificuldade. O versículo 5 fala que quando ele chegou na Macedônia, um outro local para pregar o evangelho, ele tinha lutas por fora e temores por dentro. Já viveu assim? O que é lutas por fora? Você tem dificuldades para enfrentar na segunda-feira amanhã. Você tem dificuldades que você tem que vencer no seu trabalho. Talvez você que trabalha com venda, você tem que vender, é a última semana do mês, né? Você tem que bater meta. Estudante, você tem que cumprir os seus pré-requisitos da faculdade. Paulo está falando: eu tenho lutas por fora, muita coisa para resolver, muitos embates, mas por dentro ele está preocupado. Talvez assim é o seu momento essa semana. Você tem lutas por fora, mas o seu interior está muito preocupado ainda com outras coisas. Seu coração está aflito. Relacionado a Paulo, do que ele está falando? As lutas por fora eram as dificuldades para ele pregar o evangelho. Mas qual que era os temores por dentro de Paulo? Ele estava preocupado: será que os coríntios receberam bem a minha carta? Porque, meus irmãos, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, Paulo não teve coragem de ir até Corinto levar a carta. Essa não foi aquela primeira carta de 1 Coríntios, foi uma carta entre a primeira e a segunda que não foi canonizada, ela não foi inspirada pelo Espírito Santo, ela não está aqui na nossa mão. Tanto que Paulo, no versículo 8, ele fala assim: porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Então ele mandou o Tito levar essa carta para lá, e Paulo estava aflito. O que ele estava aflito? Será que eles receberam bem a minha carta? Será que essa igreja que eu plantei ainda me ama? Será que eles vão se arrepender? Então veja que Paulo estava lutando para pregar o evangelho na Macedônia, lutas por fora, mas por dentro a preocupação dele era: será que os coríntios se arrependeram? Qual que é a boa notícia? Paulo vai chamar o Deus que consola os abatidos, consolou ele. Tito chegou. Veja que a primeira alegria consoladora na vida de Paulo é que Tito voltou e encontrou com ele. Tito, que foi lá nos Coríntios, agora voltou e encontrou com Paulo. Tito levou a carta para eles de repreensão, agora Tito voltou. Veja, meus irmãos, qual foi o consolo na vida de Paulo? Ele recebeu a visita de um amigo. Ele encontrou com ele, foi a primeira boa notícia. E como às vezes Deus consola a gente com a chegada de um amigo, não é mesmo? Como às vezes Deus consola a gente
com a chegada de uma visita que traz boas notícias. Imagina você está como Paulo, lutas por fora, temores por dentro, e alguém vai te visitar e fala assim: eu vim aqui trazer boas notícias para você. Às vezes a gente precisa de ser consolado, de receber uma visita, de receber uma mensagem. Eu postei ontem uma foto da minha família, talvez você me acompanha, você vai ver lá nas redes sociais. Nós tiramos a família toda e eu postei no Stories. Deu uma irmã lá da igreja que eu pastoreava antes daqui, ela falou assim: pastor, amamos vocês, saudade de vê-los. Fiquei tão feliz de ouvir isso. Quem aqui não fica feliz de alguém te falar assim: amamos vocês, amamos a sua vida, quero te ver. Então, às vezes, a alegria consoladora vem de Deus por meio de uma visita. E às vezes, o seu consolo vai vir em você consolar alguém. Às vezes você vai para consolar alguém, para dar uma boa notícia para alguém, e você está com temores por dentro também. Você está precisando de uma visita, mas a sua visita, o fazer o bem ao próximo, consola você. Às vezes o seu consolo é consolar alguém. Mas que boa notícia que a gente vai levar para as pessoas. Se for um não cristão, você vai levar para ele o Evangelho, né? Você vai falar de Jesus, da pessoa de Jesus e da obra de Jesus na cruz. O Evangelho é uma boa notícia, não é, meus irmãos? Qual que é a boa notícia? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Que grande notícia o Evangelho que você pode levar para aqueles que não são convertidos ainda. Mas se for um irmão em Cristo, você pode lembrar promessas de Deus na vida desse irmão. Você pode lembrar que ele é um filho de Deus. Você pode lembrar que mesmo ele passando por lutas e temores por dentro, Deus está com ele. Às vezes a gente precisa ser lembrado de coisas que a gente já sabe pela boca de outra pessoa. Então todo mundo aqui pode consolar alguém que está passando lutas por fora e temores por dentro. Então esse foi a primeira alegria consoladora. Tito, meus irmãos, ele age como um pacificador. Paulo estava meio que brigado com a igreja de Coríntios. Ele manda Tito com uma carta, e essa carta foi confrontadora mais do que a primeira. Imagina, uma carta confrontadora mais do que a primeira. Você já leu a primeira carta de Coríntios? E daí Tito vai lá, leva a carta, e Tito volta agora. E a alegria consoladora de Paulo é: Tito voltou, eu encontrei meu amigo, e meu amigo trouxe boas notícias para mim. Qual que é a boa notícia, meus irmãos, que Tito trouxe? A boa notícia é: eles se arrependeram. A boa notícia é: Paulo parece meio que uma criança, um adolescente. A boa notícia é: eles ainda gostam de mim. Aquela igreja que eu plantei, aquela igreja que eu amei, eles ainda gostam de mim. Eles se arrependeram. A alegria de um verdadeiro pastor, a alegria de um verdadeiro irmão em Cristo, é saber que a igreja está se arrependendo dos seus pecados e caminhando em santidade. Quer ver um pastor alegre? Vive em santidade, busca a Deus. Quer ver um pai alegre, uma mãe feliz? Obedeça, vai bem nos estudos, não é verdade? A boa notícia, meus irmãos, foi essa: eles se arrependeram. Paulo foi muito duro com eles. Dá uma voltinha, volta para a primeira carta, no último capítulo da primeira, 1 Coríntios 16. O último capítulo da primeira carta, 1 Coríntios 16. Olha o versículo 21 e 22. Eu, Paulo, escrevo saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, maranata. Olha que interessante. Paulo fala assim: eu estou escrevendo de próprio punho. Porque naquela época era normal os escritores, porque era difícil escrever, né? Não tinha caneta Bic como a gente tem hoje. Então alguém que escrevia, ditava para alguém escrever para ele.
Algumas cartas apostólicas foram assim, mas agora Paulo, para mostrar que é ele que está escrevendo, ele fala: eu agora estou escrevendo com o meu próprio punho. E o que Paulo fala? Se alguém não ama o Senhor Jesus, anátema seja maldito. Imagina eu falar para vocês isso aqui. Fala: gente, se alguém não ama Jesus dessa igreja aqui, você é um maldito. É isso que Paulo está falando para a igreja. Duro, né? Por que Paulo precisava ser tão duro? Porque aquela igreja estava vivendo em pecado e ele amava aquela igreja. Assim como um pai às vezes precisa ser duro e dar uma cintada nos filhos. O apóstolo Paulo foi muito duro, a repreensão causou muita tristeza. Imagina se eu ouvir isso de mim aqui: olha, eu acho que você não ama Jesus não, você é maldito. Você vai ficar triste. Mas Paulo precisava ser duro, meus irmãos. Mas Paulo está feliz porque a tristeza que ele causou na igreja, pela sua dureza de repreensão, causou arrependimento na igreja. Olha o versículo 10. Então eu vou ler também, eu vou ler o 9. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O verdadeiro arrependimento é precedido pela tristeza. Quando Deus nos confronta pela palavra, quando um pastor prega a palavra, tem que causar tristeza sim nas pessoas. Um profundo sentimento de ter desonrado a Deus. Sabe, quando a gente peca, tem que ter um profundo sentimento que nós desonramos o nosso Pai, que nós desonramos a Deus. Tem que ter esse sentimento no nosso coração. Um certo aborrecimento, um certo nojo pelo pecado, pela impureza. Uma tristeza tem que vir no nosso coração de, ao viver em pecado, desonrarmos a Deus, desonrarmos a igreja, desonrarmos os irmãos. Diferente, ele vai comparar a tristeza segundo Deus com a tristeza segundo o mundo. Tristeza segundo o mundo seria quando você foi pego no seu pecado e você tem um certo remorso. É diferente da tristeza segundo Deus. Remorso você vai ter consequências por causa daquele pecado. Você vai perder regalias por causa daquele pecado. Você vai ter vergonha por causa daquele pecado. Mas você não está arrependido de fato. Você está achando ruim, você está triste segundo o mundo, porque você vai perder coisas por causa que descobriram o seu pecado. Mas diz que a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz salvação. Então, quando Deus nos entristece pela palavra dele, pela repreensão dele, isso produz arrependimento no nosso coração, isso produz salvação. O arrependimento, meus irmãos, é um pré-requisito para a salvação. O verdadeiro arrependimento é pré-requisito para a salvação. O verdadeiro arrependimento é pré-requisito para a gente viver diante de Deus. O verdadeiro arrependimento produz mudança. O versículo 11 fala isso. Fala: vejam o quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo. Ou seja, os coríntios agora estão com saudade de Paulo. Antes eles queriam que Paulo nem fosse lá. Agora, porque se arrependeram, estão com saudade do pastor da igreja. Produziu neles zelo pelas coisas de Deus. Produziu neles temor. Verdadeiro arrependimento produz mudança. Lá no versículo 15 vai falar que produziu neles agora a obediência. Diz que quando Tito foi lá, Tito percebeu que eles agora eram obedientes. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, produz mudança, mas ele é precedido pela tristeza pelo pecado.
não pelo remorso. E Paulo vai falar de mais alegrias que ele tem. Ele vai falar da alegria da hospitalidade que eles receberam a Tito, que eles consolaram a Tito, que eles reconheceram Tito como enviado de Paulo, reconhecendo a autoridade apostólica de Paulo. Paulo vai falar agora de uma confiança mútua no versículo 16: alegre-me porque em tudo posso confiar em vocês. Veio a alegria consoladora na vida do apóstolo Paulo. Porque os coríntios se arrependeram. A Bíblia fala que é assim também nos céus. Quando um pecador se arrepende, a Bíblia fala que é uma alegria, uma festa nos céus. Meus irmãos, eu quero que hoje a gente então olhe e siga o exemplo do apóstolo Paulo. Que ele seja o nosso exemplo de cristão, como ele fala: eu sou imitador de Cristo, que vocês me imitem. Que nós não sejamos injustos com ninguém, tratemos tudo com a mesma justiça, com a mesma responsabilidade, com a mesma honra. Que nós não venhamos a prejudicar ninguém, nem explorar ninguém. Que nós venhamos a acolher uns aos outros no nosso coração, como Jesus fez conosco. O apóstolo Paulo pede para ele: eu peço que vocês me acolham no seu coração. Que seja assim no nosso meio, que a gente venha acolher uns aos outros no nosso coração, porque Cristo nos acolheu no seu coração. Quando Jesus vai para aquela cruz, meus irmãos, morrer no nosso lugar e ressuscitar, Jesus foi e fez isso porque Ele nos acolheu no seu coração. Nós somos frutos de um Deus que nos acolheu no seu coração. Então agora Ele fala para nós, uns aos outros, nos acolhermos no nosso coração. Que os nossos relacionamentos não sejam superficiais, que a gente possa falar assim: nós estamos prontos para morrermos e vivermos juntos. Isso é igreja. Porque se vier uma perseguição, como eu li em Atos 13, em Apocalipse 13, os nossos familiares que não creem em Jesus não vão estar aqui, eles vão estar adorando a besta. Quem vai estar aqui de mão dada é aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E lá em Apocalipse 13 fala: aí está a perseverança dos santos. É na minha mão que você vai estar agarrado para nós morrer junto por Jesus. É na mão de uns aos outros que está do seu lado aí que a gente vai estar agarrado para morrer junto. Então hoje, a verdadeira comunhão cristã é como Paulo fala: eu estou pronto para morrermos e para vivermos juntos. Meus irmãos, e esse mesmo Jesus que nos acolheu no seu coração e nos manda acolher uns aos outros agora, é o mesmo Jesus que pregava: arrependam-se e creiam no Evangelho. Não há vida com Deus, não há salvação sem o verdadeiro arrependimento. Aonde nós nos entristecemos profundamente pelo nosso pecado, aonde nós ficamos profundamente entristecidos porque desonramos o nosso Deus, o nosso Pai. Aí vem o verdadeiro arrependimento, é a tristeza que Deus produz no nosso coração por meio da palavra dele. E o nosso supremo pastor, Jesus, que nos acolheu no seu coração, Ele agora, Ele dá servos, pequenos pastores como eu, para continuar chamando a igreja ao arrependimento. O trabalho de um pastor, de um pregador, ele está sempre como Paulo, chamando a igreja a um contínuo arrependimento. O meu trabalho, meus irmãos, então é muito duro, é muito árduo, porque de alguma maneira o meu trabalho é, domingo após domingo, de alguma maneira entristecer você pela palavra, para que produza o verdadeiro arrependimento. Vocês estão me entendendo? Tem que orar demais por mim, pelos presbíteros, porque a gente não gosta quando recebe uma chinelada da mãe. Mas a tristeza, segundo Deus, produzidas pelas figuras de autoridade, no caso do apóstolo Paulo aqui, por essa carta dura,
ela produz arrependimento para a salvação. É melhor a gente ser entristecido pela palavra, é melhor a gente ser machucado pela palavra e ser salvo, do que apenas ter um remorso, um arrependimento superficial que não é verdadeiro e ser condenado por esse mundo. É melhor sermos entristecidos segundo Deus. Agostinho de Hipona, um teólogo do século IV, ele escreveu algo muito bonito. Ele falou assim: Deus me feriu o coração com a palavra dele, e então eu o amei. Repito: Deus feriu o meu coração com a palavra dele, e então eu o amei. Meus irmãos, e hoje talvez eu precise entristecê-los um pouco mais. Hoje talvez eu preciso chamá-los ao arrependimento. Talvez, meus irmãos, Jesus não tenha tido muito valor para nós. Talvez o apóstolo Paulo diria para nós o que ele disse na primeira carta, no capítulo 16, versículo 22: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja maldito. Talvez a gente não tenha valorizado Jesus como ele merece. Como que eu sei disso? Eu sei disso pela dedicação. Eu sei disso por aquilo que eu ou você faz por Jesus. Porque a gente só vai fazer algo por uma pessoa se essa pessoa tem uma autoestima e um alto valor para nós. Então, se eu não estou disposto a fazer nada por Jesus, se Jesus é apenas um evento no domingo, e olhe lá, às vezes nem no domingo, Jesus não tem tido muito valor para a igreja. E daí eu preciso chamá-lo ao arrependimento. A falta de comprometimento mostra que talvez Jesus não é tudo isso para mim que a Bíblia fala que ele é. E eu preciso falá-lo: arrependa-se, meus irmãos, da inércia, arrependa-se da preguiça espiritual, arrependa-se. Arrependa-se da preguiça espiritual. Arrependa-se se você não tem dado nada para Jesus, se ele é apenas um evento de domingo, e olhe lá, volto a dizer, se você visita Jesus só domingo, se durante a semana você não tem interesse por essa palavra, se você não tem interesse em fazer nada por Jesus, por amor, por gratidão a Ele, cuidado. O apóstolo Paulo fala: aquele que não ama o Senhor Jesus é um maldito. Então hoje eu preciso ser instrumento de Deus para entristecê-los. Mas um trabalho de um pastor não é só entristecer, segundo Deus, ele é também de consolo. O apóstolo Paulo fala que foi consolado porque o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Olha o versículo 6: porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Eu quero ser também uma espécie de Tito hoje, essa noite aqui para você. Talvez você está como Paulo, lutas por fora, temores por dentro. Seu coração está aflito, você está preocupado. E talvez essa semana você tenha lutas para batalhar também. Também quero ser instrumento de consolo para você essa noite e trazer boas notícias. Quero te falar coisas que você já sabe, mas eu quero te lembrar que Deus, o seu Pai, te ama. E Ele está com você em todas as batalhas. E que no momento certo Ele trará o consolo, a alegria consoladora ao seu coração. Talvez essa noite, por meio dessas afirmações que eu estou te falando, que são bíblicas. Deus consola o seu povo, Deus ama o seu povo. Não há nada que aconteça na nossa vida por acaso. Ele está no controle de tudo, e tudo que acontece na nossa vida é para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está como Paulo, eu quero essa noite terminar orando por você. Talvez até, se você precisa, te dar um abraço. Se for uma mulher, pedir uma irmã que te dê um abraço. Quero terminar orando nesses dois sentidos.